Saudações em mais uma resenha sobre as aulas de história que estamos tendo. Hoje eu gostaria de falar sobre os povos indígenas. Eu vou falar especificamente sobre os povos indígenas paraibanos, porque recentemente chegou às minhas mãos uma obra magnífica fazendo um levantamento sobre aqueles povos ali. E eu, como bom filho de paraibano, não poderia deixar de me aprofundar nessa leitura. Então vejam só, quando os portugueses se depararam, na verdade chegaram ao Brasil e se depararam com os povos indígenas, e é muito importante que as pessoas tenham uma ideia da diversidade dos povos indígenas brasileiros. Quando os portugueses chegaram aqui, eles se depararam principalmente ali no litoral com os povos de tronco tupi. No caso da Paraíba, eram os tabajaras e os potiguaras. No interior, numa transição entre litoral e sertão, nós tínhamos os povos cariris e no sertão, mas no alto sertão, vou chamar assim, os povos tapuias. Aliás, conhecidos pela sua violência. Eram guerreiros, todos esses povos que eu citei eram guerreiros, mas os tapuias, eles eram conhecidos pela sua, digamos assim, expertise na arte da guerra e na arte de matar os seus inimigos. E segundo o historiador Frederico Pernambucano, pode ser que tenha havido uma influência dos tapuias na formação dos cangaços, do cangaço, né, da tradição do cangaço. Frederico Pernambucano, que é um grande estudioso do cangaço brasileiro, né, e também, principalmente, da figura do Lampião. Então, continuando aqui, para os portugueses, eles entraram num lugar sem lei, sem rei e sem fé. É lógico que isso era fruto do eurocentrismo português, porque ele estava olhando a outra civilização, a civilização do outro, com os olhos da sua civilização. Então, ao contrário de Portugal, que havia passado por um processo de reunificação, de consolidação, não é? E que os reis também tentavam, de maneira às vezes autoritária, manter de forma absoluta o poder. Quando se deparava aqui com os povos indígenas, nós tínhamos uma diversidade linguística, uma diversidade cultural, ok? E que não era escrita, né? O conhecimento era passado através da oralidade. Então eles achavam que aqui não tinha lei. E outra coisa, ele achava que não tinha um rei. Realmente, eles estavam certos, aqui não tinha um rei, reis, né? Ou um rei centralizador. Sim, tinham os caciques, os pajés, as lideranças religiosas e políticas, né? Que dominavam ali, e numa relação de poder diferente da europeia, mantinha o dia a dia o cotidiano das relações indígenas, como eu falei anteriormente, respeitando a diversidade, respeitando a cultura de cada tribo. Não dá para generalizar. Então, quando a gente fala do território paraibano, 3 grupos indígenas dominaram aquela região. Mais ao litoral, como eu já falei, os de tronco tupi, que eram os tabajaras e os potiguaras, os cariris, que tinham mais de 15 etnias ali que formavam os cariris, e os tapuias, ou gês, ou também conhecidos como botocudos, né, que também eram de outro tronco linguístico. Então, vejam só, o processo de colonização ele se deu de forma violenta. Mas também houve alianças entre os portugueses e os tupis em determinados momentos. Os portugueses eles usavam a seguinte estratégia de separar para conquistar. Então, eles instigavam também a guerra entre os povos indígenas. Os tapuias, por exemplo, em determinado momento, tiveram aliança com os holandeses, que passaram um período ali no Nordeste, invadiram e passaram um período. Os franceses também. Então, os franceses, os holandeses, eles sempre buscavam fazer aliança com tribos indígenas para atacar os portugueses. E os portugueses, por sua vez, também faziam a mesma coisa. Então, além disso,
Tem uma curiosidade quando a gente fala de canibalismo e antropofagia. Algumas etnias indígenas brasileiras tinham o instituto da antropofagia, quer dizer, comer pessoas, né? Dos homens, né? Antropos quer dizer homem, né? Fagia, comer. E diferente da palavra canibalismo, porque o canibalismo é um termo genérico, não é? É um termo que se fala sobre várias espécies, enquanto a antropofagia fala sobre a espécie humana. Inclusive, é emblemático isso, tem a sua... merece um vídeo para falar especificamente disso posteriormente, mas tinha um ritual religioso, presente a religiosidade. Na verdade, quando se acontecia a antropofagia em algumas etnias, era porque eles queriam que a pessoa que era vítima da antropofagia, que as suas qualidades passassem para as pessoas que estivessem ali gozando daquele exótico prato. Então vejam só, além disso, eu gostaria de reforçar que muito importante para o estudo dos povos indígenas hoje foi a Lei 11.645 de 2008, onde fala justamente isso, a obrigatoriedade de se discutir, de trazer para os bancos escolares o estudo dos povos indígenas. Aliás, nós aprendemos, né, que o povo brasileiro, a formação do povo brasileiro, lembro até da obra do Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, ela é formada por negros, indígenas, né, na sua diversidade, e europeus. Né? No primeiro momento ali os portugueses, mas também holandeses, franceses, e no decorrer do tempo outras nacionalidades. Então, embora tenha sido violenta esse encontro de povos, né, de civilizações, hoje não existiria o Brasil, né, não estaríamos aqui se não tivéssemos tido esse encontro. Isso faz parte da história. E cabe aqui a gente analisar e olhar de forma crítica como é a proposta desses pequenos vídeos. Então, além disso, eu gostaria também de trazer o conceito de políticas de ações afirmativas. Algumas pessoas se põem contra as ações afirmativas, mas na verdade, por exemplo, a Lei 11.645, que eu citei agora, é uma ação afirmativa, né? Onde ela não deixa que possamos perder a memória. É a memória do povo, que, como eu já falei no vídeo anterior, faz parte da questão de pertencimento. Nenhuma grande civilização cresce e se torna soberana, e se ela não tem essa consciência de não só de territorialidade, mas de cultura, da onde veio, não é? Isso faz com que nós temos uma ligação de nação mesmo, de nacionalidade com o território que ocupamos. Então, por hoje é só. Eu quero também, antes de terminar esse vídeo, repetir que os povos indígenas eles resistiram, e que, a exemplo disso, tivemos os tapuias, fizeram a confederação dos tapuias, né, onde juntaram não só os tapuias, mas diversas tribos para justamente resistir e garantir a sua existência como nação, como cultura. E também os portugueses estabeleceram uma guerra chamada Guerra dos Bárbaros, né? Na verdade, os portugueses chamavam os indígenas de povos bárbaros. Olha só, os portugueses que invadiram aqui naquele momento. Mas, enfim, dito isso, nos encontramos aí na próxima aula. Um grande abraço.